Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Daiane. Estou aqui para fazer a explicação dos conteúdos da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 7, para o primeiro ano do ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com duas habilidades. A primeira é avaliar o potencial da biodiversidade dos ambientes tropicais e a segunda, avaliar limites e possibilidades do trabalho compartilhado entre organizações não governamentais, que são as ONGs, e empresas transnacionais, com vistas à manutenção da diversidade biológica e combate à biopirataria. Vocês vão ver que na aula de hoje o conteúdo principal é este aqui, os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para ser mais específica, na aula de hoje, nós vamos conhecer de forma mais detalhada um dos 17 ODS. Como eu disse, os ODS, a sigla significa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Já adiantei para vocês que são 17, mas na aula de hoje a gente vai refletir de forma mais detalhada sobre o ODS 15, que é o ODS que trata sobre a vida terrestre. Mas antes disso, eu queria dizer para vocês que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma campanha da ONU. É uma campanha que tem como objetivo apresentar um conjunto de metas e um conjunto de planos que todos os Estados-membros, ou seja, que todos os 193 países membros da ONU devem seguir. Entre esses objetivos estão, por exemplo, a erradicação da pobreza, que é o fim da pobreza, a promoção da prosperidade, a proteção do meio ambiente e várias outras. De onde é que surgiram esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Eles são fruto, eles são resultado de um processo de conversa, um processo transparente, inclusive participativo, que durou pelo menos 3 anos na Organização das Nações Unidas e que foi envolvendo as partes interessadas. Não só os 193 países membros, como também empresas transnacionais, organizações não governamentais e vários outros grupos organizados. Quando eles foram definidos de forma mais clara? Foram definidos de forma mais clara, mais específica, em uma das conferências das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Para ser mais específica, na Conferência de Desenvolvimento Sustentável Rio+20, que foi realizada na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2012. A partir dessa reunião, então, foi traçado de forma bem específica quais são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O PET fala deles, mas não trouxe para vocês. Então, eu vou fazer aqui, vou clicar aqui e abrir para vocês a imagem que eu salvei com todos esses ODS, tá bom? Então, pessoal, abri aqui a imagem para vocês. Como eu disse, são 17. O primeiro é a erradicação da pobreza. Então, todos os países se comprometem com isso. O segundo, a fome zero. Terceiro, boa saúde e bem-estar. O quarto, a busca por uma educação de qualidade. O quinto, igualdade de gênero. O sexto, água limpa e saneamento. O sétimo, energia acessível e limpa. O oitavo, a garantia do emprego digno e crescimento econômico. O 9, indústria, inovação e infraestrutura. O 10º, redução das desigualdades. O 11º, cidades e comunidades sustentáveis. O 12º, consumo e produção responsáveis. O 13º, combate às alterações climáticas. O 14º, vida debaixo da água. E o 15º, que é o objetivo do PET refletir sobre ele, vida terrestre ou vida sobre a Terra. O 16º, paz, justiça e instituições fortes. E o 17º, parcerias em prol de todas essas metas. Ok? Então, esses são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora, voltando aqui ao PET,
Vamos então ver um pouquinho sobre esse ODS 15, que é a vida sobre a Terra. Primeiro, por que é importante ter um objetivo de desenvolvimento sustentável sobre a vida na Terra? Porque a vida humana depende da Terra, tanto quanto depende do oceano para seu sustento e subsistência. Então, daí a importância. Então, a vida humana depende da Terra, por isso é importante refletir sobre o cuidado com ela. Só para vocês terem uma ideia, a vida vegetal que fica sobre a Terra fornece 80% de toda a nossa dieta. Por isso é importantíssimo preservar a vida vegetal e preservar a vida sobre a Terra. Então, esse ODS 15, ele tem como objetivo conservar e restaurar os ecossistemas terrestres. Daiane, dá exemplo. Florestas, zonas úmidas, terras secas, montanhas. Então, a ideia é que todos os países que fazem parte da Organização das Nações Unidas se dediquem a conservar e restaurar esses ecossistemas terrestres em seus países. Por exemplo, buscando diminuir o desmatamento, buscando reduzir as queimadas, né? Então, seriam algumas medidas. Aí a gente pode pensar, tá, mas como que os países vão realizar esses objetivos de desenvolvimento sustentável até 2030? Para dizer como esses países vão chegar a cumprir os ODS, a ONU assinou e propôs um documento chamado Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nesse documento, os países que assinaram se comprometeram a tomar medidas ousadas e transformadoras para promover o desenvolvimento sustentável. Aí a gente pode pensar, mas o que tem nessa Agenda 2030? É, na verdade, um plano de ação que deve ser seguido para as pessoas em geral, para o planeta, para a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. Os objetivos que estão nessa Agenda 2030 são integrados e indivisíveis, e eles associam 3 dimensões, tanto a econômica quanto a social e a ambiental. Só mostrar para vocês. Então, olha, a premissa, a ideia central da Agenda 2030 é pensar nas pessoas. E o que seria importante, então, pensando nas pessoas? Acabar com a fome e com a pobreza. Garantir dignidade e igualdade. É preciso pensar na prosperidade. Aí cabe a cada país garantir vidas prósperas e plenas, mas com harmonia à natureza. Cada país também deve garantir a paz. Como? Promovendo sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Para isso, os países terão que fazer parcerias, implementando, portanto, uma agenda por meio de uma parceria sólida, uma parceria entre empresas, entre sociedade civil organizada, entre governos. Isso tudo também para pensar no planeta, não só nas pessoas, mas no planeta também, tendo em vista proteger os recursos naturais e o clima, para que as próximas gerações, as gerações futuras, possam usufruir dele também, ok? Então, eu diria para vocês que os ODS são o objetivo central. Para chegar aos ODS, foram estabelecidas as agendas 2030 de cada país, que são esses planos de ações, ou seja, o que o país pretende fazer para, até 2030, atingir os 17 ODS que eu ensinei para vocês. Amanhã aqui no canal tem aula de correção, fique ligado, fique ligada!